Saudações e especialmente saudações literárias. Tô aqui com uma Beyond the Veil, Além do Véu. É uma que é coco e abacaxi, né? O Sabro entra com coco e a Vic Secret entra com abacaxi. Essa combinação desses dois lúpulos que vai dar esse sabor, esse aroma. Essa aqui é uma Double Apple da Koala e vamos ver. Carbonatação mais que ok. Quase explodiu. Continuarei aqui com o Humanidade, uma visão otimista do homem. Continuando aqui o prólogo, que eu não terminei o prólogo no último vídeo. Agora falar sobre um tópico, um item que fala sobre um novo realismo e o Senhor das Moscas, né? São esses dois tópicos ainda do prólogo e que são muito esclarecedores e que dá um start bacana, assim, dá uma coisa, caraca, como é que eu nunca tinha pensado nisso? Ou pelo menos como é que eu nunca tinha parado para refletir sobre isso, ainda que eu já tivesse pensado sobre isso. E a primeira ideia que esse livro vai trazer, né, e é bastante reveladora, ainda que seja óbvia, mas às vezes no óbvio que as coisas importantes estão, é de que, no fundo, as pessoas, e a maioria das pessoas, elas são decentes, elas são boas, elas não são nenhum bicho-papão, como muito por aí se prega. Sabor especial de abacaxi, hein? Eu acho que eu senti mais abacaxi do que coco. Não achei tão amarga, não. Achei mais saborosa. Bom, ótima. E essa é a ideia que é vendida, né? E aí pega alguns fatos da vida que podem comprovar isso, que as pessoas são decentes, e comprovar que a ideia que se vende é justamente outra. A gente vai se basear aqui, o Ruther Bregman, ele vai se basear aqui na teoria do verniz. Que porra de teoria é essa? É a teoria de que a moralidade, né, nossa, é apenas uma superfície de verniz, né, que esconde uma realidade podre dentro da gente. E que é o que muitos tentam fazer a gente acreditar. Inclusive, a igreja, alguns pensadores, que falam que existe aquela questão do pecado original, né, que a gente nasce com pecado, a gente tem que se redimir, enfim. Aquele círculo lá que nunca se sabe qual a realidade fim disso, né? Se deixar a gente mal, se deixar a gente culpado, e a gente age de certa forma muito mais impulsionado pela dor e pela culpa do que pela livre e espontânea vontade, né? E aí alguns fatos que vêm contrapor essa ideia da teoria do verniz, o próprio Titanic, a própria Atentado às Torres Gêmeas, né? E existe aqui um mito de que os seres humanos, pela sua própria natureza, pelos seus próprios instintos, eles são inerentemente egoístas, eles são suscetíveis ao pânico, agressivos, aquele velho ditado, a velha máxima, farinha pouca, meu perão primeiro. Mas que nesses episódios, Titanic, World Trade Center, o que se viu foram pessoas tentando ordenadamente se socorrer, né? Inclusive relatos nas ataques dos Torres Gêmeas com questões de você pode ir primeiro, as pessoas abrindo a porta, não, você primeiro. E o Titanic também, o plano de evacuação, há relatos de que foi muito bem ordenado, né? E testemunhas oculares relataram que não houve indícios de pânico ou histeria, nem gritos de um lado para o outro, né? Não é aquela história que o filme tenta vender que só os violinistas estão ali naquele agindo tranquilamente, né? E também quando houve o furacão Katrina atingindo Nova Orleans, o que se viu, apesar da devastação que a tormenta causou, 80% das residências foram inundadas, quase 2.000 pessoas morreram,
né, um acidente devastador aí na história dos Estados Unidos. O que se vendeu foi caos, pessoas saqueando, uma cidade beirando a anarquia, né? Só que o que soava aqui, como por exemplo armas de fogo, relatado pelos jornais, eram um estampido tranquilizador da abertura da válvula de escape de um tanque de gás, né? Apenas aqui 6 pessoas morreram em relação que não foi ao acidente, né? Mas enfim a consequência da tormenta, né? Sendo que 4 foram de morte natural, uma pessoa morreu de overdose e outra se suicidou, né? Enquanto o The Guardian estava vendendo a ideia, né, de que a situação humana ali voltou ali para um estado robesiano de natureza, né? Uma guerra de todo mundo contra todo mundo, né? As pessoas sem água potável, sem abrigo, sem condições mínimas de segurança, sem pessoal, todo mundo se matando, né? Isso não foi o que aconteceu. O chefe de polícia, ele reconheceu, o chefe de polícia de Nova Orleans reconheceu que não houve nenhum caso reconhecidamente registrado de estupro ou de assassinato. Lógico que houve alguns saques, mas aquilo para manter as necessidades básicas de sobrevivência, e que em alguns casos esses saques eles inclusive tiveram a participação célebre de policiais, né? Então não foi nada disso. A imagem que a mídia alimentou aí é justamente o oposto do que aconteceu, né? E isso, lógico, essa mobilização da imprensa, essa mobilização midiática contrária à verdadeira natureza da decência humana, ela, por sua vez, ela deixa consequências, né, que não são desejáveis para as pessoas que estão lá. Por quê? O que acontece? Porque o mundo todo acha que está o caos e ninguém vai querer ajudar, né? A atuação dos bombeiros, a atuação das forças públicas, dos policiais é mais difícil porque eles estão imaginando um cenário completamente caótico, né? A Guarda Nacional, ela tem orientação de atirar e matar, né? E isso tirou vidas, né, de inocentes, que tem relatos de assassinato de um garoto de 17 anos, de um homem de 40 anos com deficiência mental, né, no quais 5 policiais eles foram condenados posteriormente, né? Enfim, aconteceu uma coisa, mas narraram justamente outra, e as pessoas acreditavam nessa narrativa e tomavam medidas drásticas, achando que essa narrativa existia. E uma questão interessante, um caso interessante, mudando um pouco de assunto fora de desastre, colocando aqui um assunto meio que recall, a Coca-Cola, ela teve um problema em algum país aí, em que algumas crianças numa escola na Bélgica, algumas crianças nessa escola, elas teriam tomado uma Coca-Cola e acordaram com náuseas, acordaram com doentes, né? Enfim, fato que não demorou muito que os jornalistas souberam dessa história, viram a Coca-Cola ali, começaram fizeram reportagem sobre a Coca-Cola e que ela causou aquilo sem nem saber se foi a Coca-Cola ou não que causou aquilo. Conclusão, nos dias seguintes, as crianças, estavam cada vez mais acordando com náusea, acordando com doente, resfriada, enfim. Conclusão que a Coca-Cola teve que retirar do mercado todas as suas latas, né, de Coca-Cola, Fanta, Sprite, todas as da Coca-Cola Company, né, porque segundo a imprensa era perigoso para a criança, né? E aí houve um recall de 17 milhões de caixas de refrigerantes na Bélgica, né? Isso teve um custo de mais de 200 milhões de dólares.
né? E aí, foi para o laboratório, fez o exame, examinou as latas, alguns toxicologistas examinaram, divulgaram um relatório. E que tinha na lata de refrigerante? Absolutamente nada. Não tinha nenhum metal tóxico, não tinha nenhum antígeno, sei lá o que podia ter. Não tinha nada, não tinha nada. Na realidade, foi um verdadeiro efeito placebo. Só que esse efeito vai receber um outro nome, efeito nocebo, né? Não é um efeito placebo, porque que placebo é geralmente algo bom. Então, onde é que quer chegar com essa historinha da Coca-Cola, né? A questão é, se você acredita em alguma coisa ruim, aquela coisa ruim vai acontecer. Então, é basicamente esse efeito de você atrair um pensamento ruim por meio de praticar atitudes ruins, né? Você vai começando a acreditar em coisas ruins e vem consequências ruins. Melhor me expressando, que eu não me expressei bem nessas duas últimas frases. Então, vai pensar em desgraça, tu vai atrair desgraça. E é isso, né? E é isso que a mídia nos tenta fazer. Porque quando a gente tenta acreditar em alguma coisa, e essa coisa justamente ela torna-se real, né? E a noção desse efeito nocebo que a gente tira é que a gente é aquilo que a gente acredita, de uma forma meio coach de dizer, né? A gente vai encontrar o que a gente procura e a gente vai prever, assim, o que vai acabar acontecendo. E no final das contas a gente vai falar, tá vendo? Eu sabia disso. Só que no fundo não é nada disso. E é essa relação que o historiador ele tenta colocar aqui, que a visão sombria da humanidade é uma visão nocebo, porque a gente acredita que a maioria das pessoas não é confiável. E é assim que a gente vai tratar os outros, com essa relação de desconfiança, de ceticismo, né? Isso vai trazer um prejuízo para todo mundo, né? E aí poucas ideias que a gente vai ter sobre a pessoa, alguns preconceitos já formados, vai moldar o mundo e a forma com que a gente trata essa pessoa, justamente por causa de uma visão equivocada que a gente tem, né? Então, exatamente essa questão nocebiana, não sei como falar, que traz esses efeitos perversos que fazem a gente se distanciar da verdadeira natureza humana, que é ser decente. E aí, ele reflete em determinado momento por que a gente imagina que os homens são maus e o que nos faz acreditar na natureza malévola da nossa espécie. E ele vai apontar um fator bastante relevante, e por óbvio, todo mundo deve saber que eu estou tratando das notícias, né? A notícia, ela funciona aqui como uma droga, nova droga lançada no mercado, viciante, em qual todos ficam dependentes e que causa os piores efeitos colaterais possíveis, que é ansiedade, desânimo, sensação de desamparo, desprezo, descrença, né? Descrença, falta de propósito, uma reação, uma reatividade para com os outros. Enfim, as notícias, né, que é um dos maiores vícios, segundo o professor de hoje, ela é a nossa droga que nos faz acreditar que não somos decentes e que de fato acaba nos colocando como pessoas que não são decentes. E o abacaxi ele persiste depois, né? Esse abacaxi aqui parece que persiste, na realidade o lúpulo persiste, a Vic Secret. Muito tropical, muito cítrico, bacana. E aí as notícias fazem a gente nos sentir cada vez piores, né? E aí, alguns anos atrás, segundo um professor, foi indagado a indivíduos de mais de 30 países,
né? Olha a pesquisa tentando ter um pouco de neutralidade e diversidade. Pergunta que para as pessoas, pergunta simples e direta. No geral, você acha que o mundo está piorando, ou se está melhorando, ou ainda se continua o mesmo? E aí a resposta uníssona, que ecoou da Rússia, Canadá, México, foi que está piorando, né? Só que a realidade que nos mostra, ela é exatamente o contrário, né? As pessoas que vivem em extrema pobreza, os índices caíram, as vítimas de guerra também caíram, a mortalidade infantil também caiu, criminalidade caiu, pobreza caiu, trabalho infantil caiu, escravidão caiu, desastres naturais caiu, queda de aviões também caiu, né? Então, a gente, no caso, estamos vivendo na melhor época de todas. A época mais segura, mais saudável, mais rica. Lógico, eu acredito que não estava considerando o cenário pandêmico aqui, mas em relação a acesso à saúde, aqui realmente é a melhor época que tem. Só que a gente não percebe isso, porque nós somos direcionados para o excepcional, né? As notícias nos tentam trazer aquela questão meio João Kleber, né? Que é aquele repórter, aquele apresentador lá do Amazonas, que eu até me esqueci o nome, que eu vou pegar aqui. Neto? Não. Siqueira Júnior. A notícia, a vida é um grande Siqueira Júnior. A televisão é aquela questão, aquele espetáculo midiático que tenta trazer a gente toda hora para aquela adrenalina, para aquela desgraça assim que cada vez nos chama mais atenção. E é lógico que esse evento, esses ataques excepcionais, eles têm eles aumentam o valor da notícia, né? E por outro lado, a gente nunca vai ver um anúncio de que, segundo o professor, que a gente o número da pobreza diminuiu em 187 mil nos últimos 25 anos, né? Ou que um repórter está em algum lugar no meio do nada falando que, olá gente, estou no meio do nada e aqui não há sinais de guerra. Ninguém vai ligar, essa é a verdade, e aí isso vem somando a outros fatos, né? Além das pessoas quererem consumir o sensacionalismo, 80% aqui dos adultos ocidentais, eles consomem notícias diariamente, e segundo os dados deles, a gente passa 1 hora consumindo notícias, e que somado ao longo da nossa vida dá 3 anos de vida consumindo notícias, 3 anos líquidos, ainda mais quando nós somos direcionados, né, por mídias, por algoritmos que conseguem captar todo nosso perfil e colocar questões de nosso interesse, né? Mas uma pergunta que se deve fazer é justamente por que nós somos enveredados para notícias sobre desgraças, tristezas, melancolia, né? E aí o professor apresenta basicamente 2 razões, que o primeiro seria o viés da negatividade e o primeiro seria o viés da disponibilidade. O viés da negatividade é basicamente aquele que nos diz que nós somos mais sintonizados com o ruim do que com o bom. Explico. E ele remete essa explicação na época que nós éramos caçadores, na época mais primitiva, que éramos caçadores, que era realmente melhor sentir medo, sentir alguma sensação ruim, do que não sentir nada, né? E aí, justamente porque se a gente não tivesse nenhum medo, alguma coisa provavelmente nos mataria. Então, eu coloco esse medo aqui como uma sensação de alerta, né? A gente está sempre ligado, né? A gente sempre está querendo saber qual é o novo esquema, né? Do WhatsApp, né? De extorsão, né? Para a gente ficar ligado, né? Outro dia mesmo eu recebi mensagem de um amigo pedindo R$ 96, né? Pedindo R$ 96, segundo ele tinha batido com um carro, me chamou de amigo, Dani, falou tudo, né? Só que eu falei que não tinha, né? E aí depois ele me falou que o celular dele tinha sido roubado, a pessoa viu as conversas, viu como as pessoas falavam com ele, e aí começaram a utilizar disso para tentar extorquir os outros. E é óbvio, né, que com certeza alguém caiu nessa. Mas enfim, essa sensação de medo, né, eu tive medo quando alguém pede alguma coisa desse porte para mim. Tudo bem, não era o maior dinheiro do mundo, mas assim, a gente fica meio intrigado. E aí, essa sensação
Na época primitiva, no caçador era bom, porque nos fazia ter uma relação de precaução, né? E isso, né, é bom. E a gente traz isso desde a época primitiva. Tenho minhas dúvidas se a gente traz isso, mas a gente traz por causa disso, mas a gente traz isso, né? A gente acredita que no professor que ele colocou. O segundo fato é que a gente tem um viés da disponibilidade, né? Quando a gente se lembra de alguma coisa, a gente supõe que essa coisa é relativamente ruim, né? A gente tenta, é mais fácil a gente se lembrar de desastres, de histórias ruins que nos prendem, né? Que nos contam, do que notícias positivas, né? Justamente porque algumas notícias nos chocam mais, nos geram mais gatilhos, geram as maiores lembranças, né? E aí, o historiador cita um exemplo do Nicholas Taleb de que a gente não está suficientemente racional para nos expor à imprensa, né? E realmente é verdade, precisa de uma maturidade, um filtro bastante poderoso para a gente saber escolher as notícias, o que a gente consome, que hoje em dia é bastante complicado, né? Com tantos veículos, com internet multiconectada em todas as redes, a gente invariavelmente é uma grande vítima desse bombardeio midiático, né? Então, feitos esses esclarecimentos, né, ele faz um alerta, né? Ele faz um alerta na busca de visão da humanidade, uma visão otimista da humanidade, né? É algo como nesse ponto ele fala assim: olha só, estou seguindo esse caminho, companheiros, venham comigo, mas antes eu tenho que falar algumas questões para que vocês não se arrependam depois. E aí são 3 alertas. O primeiro é que defender a bondade humana, olha como é poético, né? É como uma hidra, né? Quando você corta uma cabeça, vem 7 cabeças nesse novo lugar, né? E aí o cinismo, segundo ele, funciona dessa forma, porque cada argumentação a gente coloca em prol da humanidade, a argumentação misantrópica que a gente esvazia, né? 2 surgirão no lugar, né? E aí seria aquela questão da teoria do verniz, né? Que sempre, quando a gente tenta derrubar uma falácia, 2 aparecem, né? E aqui eu retorno à minha metáfora da hidra, né? Eu falei 7 cabeças no lugar, não. Ela tem 7 cabeças, se decapita uma, surgem 2, né? Voltando aqui, feito essa devida correção, uma segunda alerta que ele dá é que a bondade humana, defender a bondade humana é a gente tomar uma posição contra o establishment, né? Contra os poderes vigentes, né? E isso significa que qualquer defesa é alguma ameaça direta, subversiva, e que implica, né, que a gente vai ser repelido, né? Porque a gente recorre ao exemplo de que se uma empresa com funcionários intrinsecamente motivados, ela não precisa de gerente, assim como uma democracia com os cidadãos engajados, elas não vão precisar de políticos, né? Então eis um grande medo dos poderosos, né? Sempre alimentar o ódio, alimentar preocupações, alimentar medo, semear que você é um cordeiro desamparado e que precisa de algum salvador, e no caso esse salvador geralmente é a pessoa que fala para você. E aí o terceiro alerta que ele dá nessa empreitada de uma busca por uma humanidade é que defender aqui a humanidade significa se expor aqui a uma tempestade de ridicularizações, né, no qual você está tentando tomar um caminho que é completamente diferente. Então, se você é a ovelha que vai se colocar em um caminho diferente, né, você vai ser o ingênuo, você vai ser o obtuso, vai ser exposto e vai virar chacota, vai para a roda do bobo, né? E aí ele encerra essa primeira parte com esses 3 alertas, inicia a segunda parte dando um exemplo, né? E ele cita uma obra, O Senhor das Moscas, né? O Senhor das Moscas
É uma história de um náufrago no qual, pegando aqui o número de estudantes ingleses que eles naufragam após uma aterrissagem forçada, né? São alguns estudantes ingleses, né? Algumas crianças, adolescentes ingleses, que eles naufragam aí em uma terra deserta, segundo a obra, segundo esse livro. E a partir de então eles têm que se organizar para sobreviver. Isso é uma obra literária. Só que aí o grande problema surge, né? Porque um dos meninos, o Ralph, ele se torna o líder do grupo. O Ralph é o famoso menino com porte hollywoodiano, né? Atlético, carismático, bonito. Ele seria o garoto de ouro da turma, em qual ele consegue assumir a liderança ali pela sua, segundo Weber, pelo seu carisma, né? Pela sua forma de liderança não tradicional, né? Mas sim carismática. E essa liderança, nessa liderança ele coloca basicamente três linhas no seu plano de ação. O primeiro que é se divertir, o segundo que é sobreviver e o terceiro que é fazer um sinal de fumaça para os navios que passarem, né? Enquanto o primeiro, no caso, que se divertir, virou um sucesso, todas as crianças ali conseguiram cumprir esse plano, e os outros não foram tão satisfatórios. E de fato, todos morreram. Chega um navio depois, viu que todos morreram, né? No caso, nessa história, os meninos, eles brigavam, furiosos, eles se sentem aterrorizados, com medo das feras que estavam perambulando a ilha, né? Eles desenvolvem impulsos incontroláveis, né? E aí, no final das contas, eles se matam. Só que aí, o historiador, ele se questiona, e por ser historiador, ele vai em busca de histórias. E nessa busca de histórias, ele acha uma história, né? Ele acha uma história de exatamente uma situação parecida com essa situação de ficção que aconteceu, para saber realmente se esse é o comportamento intrínseco ali, a natureza humana de sobrevivência, né? E de fato não era. De fato ele acha uma situação parecida que aconteceu perto da ilha da Tasmânia, no qual alguns estudantes de uma turma, em 1966, eles estavam entediados e saem para pescar. Eles fazem uma fuga para tentar pescar. Eram 6 crianças, e essas 6 crianças, um belo dia, dormem, e nessa que eles dormiram, acordam no meio da tempestade e sendo isolados por uma ilha. Essa ilha chama Ati, ou Atá. E aí eles lá ficam. Só que, ao contrário do que o Senhor das Moscas pressupõe, e aqui diga-se de passagem, o autor do Senhor das Moscas era um alcoólatra, batia no filho, tinha alguns problemas, né? E a gente percebe pelo perfil do autor o que ele poderia sair. Pela árvore a gente percebe os frutos. Voltando para a história real, e nessa história real, esses 6 adolescentes e crianças, com uma faca, com alguns artifícios ali, com alguns instrumentos, conseguem fazer uma vida em comunidade. E durante 15 meses eles sobrevivem e conseguem organizar a sua vida ali, revezando. 2 pessoas, enquanto 2 fazem alguma coisa, outras 2 fazem outra, eles se revezam em pares, conseguem manter um fogo constante ali, né? Teve um episódio de que uma dessas crianças fraturou a perna e eles conseguiram curar essa perna, né? Até o médico que foi examiná-lo depois percebeu que estava tudo ok. Enfim, foi maravilhoso, né? Lógico que não deve ter sido tão maravilhoso assim, mas assim, eles conseguiram cooperar e sobreviver. Até que chega um dia que o marinheiro os avista e os salva, né? E aí eles voltam para casa, né? E sãos e salvos. O fato é, né? Lógico que tem muito mais detalhe aqui, mas o que ele quis fazer é pegar uma história que é completamente fictícia, que é o Senhor das Moscas, em que as crianças se matam ou elas morrem de fome, e pegar uma história real, e realmente aconteceu, né? O que realmente é algo, uma feliz coincidência, né?
não do destino, mas do passado, né? Conseguiu achar exatamente uma história parecidíssima, crianças naufragadas. E aí tudo ocorreu bem, né? E todas conseguiram sobreviver durante 15 meses e voltaram para casa sãs e salvos. Fato é que a realidade que nos coloca em Big Brother, reality shows, a ilha, sei lá, até mesmo na série Lost, né? É uma realidade em que as pessoas não são assim. As pessoas não vivem todo o tempo conspirando, elas não vivem todo o tempo um querendo mal do outro. Nessas situações, por exemplo, Big Brother, elas são toda hora provocadas a serem colocadas um contra o outro. Os jogos, a questão de ter uma xepa, a questão de ter um VIP, né? E eles comem um olhando para o outro, sem separação, né? Um vê a comida do outro, o outro vê a comida de outro, né? Um se sente superior, outro se sente um lixo e com inveja, né? Os joguinhos toda hora provocativos, as provas, aquilo ali toda hora é alimentado, né? Para um ficar contra o outro, né? Mas se não houvesse isso, será que eles pensariam realmente assim? Será que haveria intriga? Será que não haveria cooperação? E de fato aqui, o que nos induz a pensar o Rutger Bregman é que realmente haveria sim uma cooperação, haveria sim um instinto da natureza humana de ser bom um com o outro, de ser decente. E é isso que ele tenta aqui desconstruir ou construir no livro dele, né? A partir dessas mensagens no prólogo, a gente já sabe o que está por vir, né? Essa questão de valorizar a essência humana e de resgatar esse sentimento de ajuda, de solidariedade, né? Que é inerente à nossa essência. Saúde, acredito que tenha mais um pouquinho, porque eu falei mais do que bebi, mas suquinho. Um abraço.